Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 5 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo todo, tá bom, queridos? Gênesis capítulo 5 diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. E depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. E depois que gerou Malalael, viveu Cainã 840 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Metusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Esse nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Amém? Vamos fazer uma oração, queridos? Deus, nós te pedimos que fale conosco. Hoje, Deus, eu sou apenas um jovem instrumento aqui nas suas mãos, barro diante de ti. A oração de João Batista é a minha, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor abra os nossos ouvidos e também os nossos corações para ouvir e compreender a sua palavra e para aplicá-la. A palavra já é viva, Espírito Santo. Não peço ao Senhor que a torne viva, mas que aplique nos nossos corações, dos que estão aqui presentes, dos que estão online, que o Senhor venha visitá-los, Pai, com o poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitos irmãos, leem a Bíblia toda e as partes mais, difíceis de ler são as genealogias, Quando a gente fala de genealogia, a gente está falando sobre os descendentes daquela pessoa. Por exemplo, nós temos na Bíblia Jesus e a sua genealogia. E aí nós vamos vendo quem é pai de Jesus, quem é avô de Jesus, quem é bisavô e vai embora, até chegar em Adão, que chega
até Deus, né? Eu não sei quem assistia aqui, acho que os mais, igual eu, assim, que tem no mínimo uns 40, 35 anos, vão se lembrar do Chapolin, né? Tem um episódio lá que ele fala do seu tá. E eram 14 tatas a linhagem, né? Não sei quem lembra disso. Então a ideia é essa, você saber quem é seu pai, seu avô, seu bisavô e vai embora. E quando a gente começa a ler essas genealogias, é às vezes um pouco chato, vamos ser honestos, né? Você fica lá, fulano gerou fulano, viveu tanto tempo e morreu. Fulano gerou ciclano, ficou tanto tempo e morreu, né? E as pessoas às vezes até param de ler a Bíblia quando chega nessas genealogias, ou pulam essas genealogias, né? Mas isso é um grande erro, tá, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura. E ela inteira é útil para a correção e a admoestação, ensinamento e doutrina. Então, meus irmãos, se toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, e as genealogias fazem parte da Escritura, logo, as genealogias também são, além de inspiradas, úteis para nós. Mas a irmã aparece e fala assim, mas Anderson, aonde você está vendo aí utilidade para as genealogias? O irmão João ali, né, que fez o churrasco ontem, levanta o espeto e fala assim, você tem certeza que isso é verdade? Não é? E é verdade, irmãos. A Bíblia, ela está repleta de preciosidades e tesouros incríveis. Triste é a pessoa que despreza a palavra de Deus, que despreza a Bíblia. A Bíblia é muito rica, irmãos. E ela está cheia de tesouros. Vocês se lembram daqueles desenhos onde você aparecia um mapa e tinha uma linha traçada assim, né? Tracejada, não é? E ela ia fazendo aquelas voltas e de repente ela chegava em um X. E ali era o tesouro, não é? Nós temos aqui, nesse texto que nós lemos, tesouros também. Esses dias, irmãos, eu fui na casa ali do irmão Demétrios, e eu reparei que em frente à casa dele, na rua, bem em frente à casa dele, assim, tem um X marcado no chão. Aí, né, talvez ele não saiba, mas parece que tem um tesouro ali, né? Aí amanhã está lá o Demétrios com uma pá, cavando o chão, buscando o tesouro, né, irmãos? Já reparou se tem um X em frente à sua casa? Assim, eu vou pedir as contas, vou achar esse tesouro e pedir as contas, viver do CDI, da poupança, né? E a Bíblia está cheia, está repleta desses X por aqui. Nós temos muitas lições preciosíssimas aqui nas Escrituras. E nós vemos, por exemplo, a geração de um homem chamado Enos. Essa palavra Enos significa homem pequeno, homem fraco, né? E a Bíblia fala que quando esse homem nasceu, irmãos, começou a se adorar a Deus e a se invocar o seu nome. E quando esse homem Enos ele nasce no mesmo tempo que os descendentes de Caim viviam na terra. Na exposição passada, o pastor falou de Gênesis capítulo 4, né? E ali narra a exposição da genealogia de Caim. E a genealogia de Caim, ela era muito ímpia. Tinha um homem chamado Lameque, que ele casou com duas mulheres, Ada e Zila. E ele chamou suas mulheres e falou assim, olha, escutem-me, mulheres de Lameque, eu matei um jovem por me pisar, em outro porque ele encostou em mim. Hoje no nosso ensinamento de manhã, o pastor comentou, né, que às vezes a gente briga e entra em discórdia por qualquer coisa, não é? Isso não é novidade debaixo do sol, isso vem lá de trás. Eu não sei quem aqui já morou ali pelo centro de São Paulo, ou passa por lá, e aí você passa ali, pega metrô para ir trabalhar, a Sé, Barra Funda, e você vê o povo tudo se cutucando, se estranhando e brigando, e um vira para o outro e fala assim, por que você me cutucou? E aí começa a brigar, sendo que o bom senso e a educação e a gentileza poderiam imperar. Mas o homem briga por qualquer coisa, mata porque roubou uma goiaba, mata porque roubou uma galinha. As coisas são bem difíceis no nosso mundo. Por isso que viver em comunhão, irmãos, é um grande desafio.
Então havia a descendência de Caim naquele tempo. E quando Enos ele nasce, a Bíblia fala que começou-se a invocar o nome do Senhor e a ter adoração. Nós vemos que um avivamento aconteceu no tempo de Enos. Só que Enos significa aquele que depende de Deus, aquele que é fraco. Então, o primeiro passo, irmãos, para haver um avivamento no nosso meio, é nós sabermos quem nós somos. E nós somos pequenos e somos fracos. Nenhum de nós aqui pode promover um avivamento pelas suas próprias capacidades, pelo seu próprio talento ou pelo seu próprio dom. Nós dependemos de Deus para que haja entre nós um avivamento, para que pessoas sejam salvas. Eu já contei essa história para alguns aqui. Há uns anos atrás, eu e minha esposa, nós iniciamos um trabalho lá em Osasco, um trabalho de pregação do Evangelho, na casa onde eu morava. E nós, em paralelo, nós fazíamos parte ainda de uma outra igreja, da Assembleia de Deus, e eu pregava às segundas-feiras ali na minha casa. E quando eu comecei a pregar, eu acreditava que o meu talento para pregar, que Deus me deu, a minha eloquência e o meu conhecimento, eles iam trazer as pessoas a Cristo. Eu pensava assim, puxa, quando eu começar a pregar, as pessoas vão começar a vir. Só que eu pregava e ninguém vinha. Aí eu lembro de um dia que tinha um evento na igreja e a Luciana foi e levou o Benjamin, meu filho. Na época a Isabela não era nascida. E estava lá, eu colocava 9 cadeiras assim, no salão, e estava falando, né? E não vinha ninguém. Aí a Luciana foi para esse evento, esse dia, e eu fiquei lá sozinho, falando. E não tinha ninguém me ouvindo, eu pregando para as cadeiras. E aí passava assim as pessoas na rua e olhavam para mim, e eu ficava bem envergonhado e encabulado. Imagina você, lá, irmão Luiz, pregando assim, sem ninguém, assim. Aí alguém passa, né? Aí você fica meio assim, mas você prega a palavra de Deus. Então eu percebi que nenhuma alma seria salva por qualquer capacidade que eu tenho, que na verdade foi Deus que me deu, mas eu dependia do Espírito Santo. E comecei a orar, pedindo a Deus que salvasse pessoas, e Deus começou a salvar pessoas. Nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida, irmãos. Jesus mesmo, ele diz assim, olha, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Então é importante nós conhecermos quem nós somos, porque quando nós conhecemos quem nós somos, nós dependemos mais de Deus. Aquele que acha que pode fazer alguma coisa, não sabe quem é. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma aula de escola bíblica, lá na igreja, faz tempo isso aí. Aí, quando acabou a aula, eu falei assim, puxa, que aula incrível, que aula sensacional que eu dei. Fiquei todo orgulhoso, sabe? Aí, de repente, veio uma criancinha até mim, assim, ela parou na minha frente, e ela falou assim, ó, quero te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Daí ela disse assim, ó, você é pó, falou para mim. Ela apontou aquele dedinho pequeno e disse assim, você é pó. E saiu andando assim. Eu pensei, que criança abusada, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu fui humilhado agora, e Deus me colocou no meu lugar. Todos nós aqui somos pó, e ao pó nós voltaremos. Por isso que não há nenhum motivo de orgulho, de jactância. Tudo que a gente faz é por meio do poder de Deus. Somente Ele pode fazer essas coisas. E falando, queridos, um pouco sobre nós vemos aqui no texto que nós lemos, que Deus, Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso não é novidade para ninguém aqui. Todo mundo já sabe disso, que Deus criou o homem. Ninguém aqui acredita no evolucionismo. Ninguém acha que o homem veio do macaco, não é? Até porque se você comprar um casal de macaco e colocar na sua casa lá, e você vivesse igual a esses caras aqui que vivem 900 anos, você nunca ia abrir a jaula e de repente ver um homem ali dentro, não é? Porque cada um produz segundo a sua espécie, é o que a Bíblia diz. E sabemos que o homem veio de Deus, ele foi criado por Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Mas, quando a Bíblia fala assim que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ela quer dizer muitas coisas maravilhosas. Quando Deus criou o homem puro, Deus criou o homem sem pecado, Deus criou o homem sem pensamentos impuros, Deus criou o homem sem inveja, Deus não criou um homem mentiroso, Deus não criou um ladrão, Deus não criou um assassino. Deus criou o homem puro. Um homem à sua imagem e à sua semelhança.
Tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então quer dizer que Deus tem olho e boca e nariz. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está dizendo no aspecto de caráter. O homem era puro e santo quando ele foi criado. Mas uma coisa aconteceu. Hoje de manhã, quando eu voltei para minha casa, depois da escola bíblica, eu estava andando e achei uma cobrinha assim no chão. Uma cascavel. Eu nunca vi uma cascavel. Eu já vi jararaca, já vi. Coral eu já vi, mas cascavel nunca. E hoje eu vi uma, só que era de borracha. Ela estava encostadinha no chão ali, a cascavel. Era muito bem feita, sabe? Os detalhes. A escama, o rabinho, os dentes dela, aquele chocalho que ela faz, né? Aí eu peguei e levei para casa. Aí quando eu levei para casa, deu briga, né? O Benjamin queria brincar, a Isabela também. E coincidentemente, eu estava com a maçã que a Luciana deu para o Benjamin levar para comer aqui, acabou voltando para casa. Aí eu olhei aquela maçã, olhei aquela cobra, e vocês sabem do que eu lembrei, né? Da queda, né? Tá certo que a Bíblia não fala que era uma maçã, tá, irmãos? Existe uma palavra latina chamada malum, que eles querem trazer a ideia de maçã, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E está lá, nós já sabemos a história, Eva no jardim, a serpente aparece e fala assim, olha, come aí. Não posso comer não, porque se eu comer eu vou morrer. A serpente fala assim, não, para com esse negócio, Deus está mentindo. Olha que absurdo, né? Deus está mentindo. Então Eva acredita nisso, acha que não vai morrer e dá a mordida. Aí dá para Adão, dá a mordida, mastiga, e eles percebem que estavam nus e perdem ali a sua pureza. Ali acontece o que na teologia nós chamamos de queda. Só para esclarecer, logia vem de estudo e tel de Deus, né? Então, estudo de Deus, ou estudo sobre Deus, ou pensamento sobre Deus. Então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus e chegamos nessa parte, aqui fala da queda do homem. Ali o homem cai. E como assim ele cai? Tipo Neymar está jogando e cai? Não. Ele cai do seu estado de pureza, ao qual Deus criou. O ano que vem tem Copa do Mundo, orem pelo Brasil. Só oração mesmo, né, irmão? Então o homem, eu falei de Neymar, eu lembrei. O homem ele cai, quando ele cai do seu estado de pureza. Ele cai do seu estado de pureza. Aquele homem que era puro, agora já não é mais tão puro assim. Tanto que quando Deus fala, Adão, o que aconteceu? Aí Adão assim, foi ela. Então já começa a acusação. Não é? O pastor até falou sobre isso aqui já. O homem ele cai do seu estado. E Adão ele tem filhos, não é? Ele tem Caim. E o que acontece? Logo os primeiros filhos já têm um pecado gravíssimo, que é o homicídio. Caim, ele olha para Abel e vê que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a dele não. Então ele pega e mata o irmão. Deus criou o homem assim? Não. Deus não criou o homem para matar um ao outro. Para ter contenda, inimizade e ira um com o outro. Mas aquela mordida aquela mordida no fruto, irmãos, ela custou muito caro. E às vezes a gente acha, né, que um pecadinho ou outro não tem problema, que não vai ter tanta consequência, que não vai ser tão caro assim. Veja que uma mordida custou. Não era só uma mordida, era desobediência ao Deus infinito, santo e justo. E quando acontece isso, o homem cai. E os seus descendentes caem junto com ele. Lá em Romanos, a Bíblia, ela fala assim, olha, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Um pecou e logo todos foram feitos pecadores. Então todos aqueles que nascem de Adão, eles nascem à semelhança de Deus. Ainda existe uma semelhança de Deus, mas também existe a semelhança de Adão. Olha que interessante, irmãos. No versículo de número 3, preste atenção, a Bíblia diz assim, aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Tem uma versão da Bíblia chamada Bíblia a Mensagem. E nessa Bíblia a Mensagem, ela diz assim, olha, aos 130 anos, Adão gerou um filho, e ele nasceu conforme a sua semelhança, física e espiritualmente. Lá destaca isso daí, na Bíblia a Mensagem. E isso é realmente muito profundo. Nós começamos a achar aqui, meus queridos irmãos, X
escritos aqui nessa genealogia. O primeiro verso, ele fala assim, ó, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aí no verso 3, irmão Fausto, poderia estar escrito assim, ó, Adão gerou um homem à imagem e semelhança de Deus. Poderia estar escrito assim, mas não está escrito assim. Como está escrito? Adão gerou um homem à sua imagem, à sua semelhança. E na Bíblia a mensagem, física e espiritualmente. É verdade, o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas por que a Bíblia diferencia isso? No versículo 1, a imagem de Deus. Agora no versículo 3 aqui, a de Adão. Por que a Bíblia faz isso, irmãos? A Bíblia, ela é incrível, irmãos. Eu amo esse livro e eu não vou resistir. Eu dou um beijo nesse livro aqui, porque eu amo. Ele é incrível. O começo fala do final. O final faz referência ao começo. É algo incrível. E aqui já está falando dos reflexos da queda. Já está falando que o homem caiu. Adão caiu. E os que nasceram dele, nasceram semelhante a ele. Já viram o ditado assim, filhinho de peixe? Peixinho é. E filho de pecador? Pecador é também. Todos nós aqui, sem exceção, somos filhos de Adão. Alguém aqui não veio de Adão? Alguém aqui é descendente do homem das cavernas? Não, né? Nós queremos na palavra de Deus. E teve um cabeça que é Adão. E todo mundo aqui, irmãos, seja você rico ou não, enfim, você veio dele. E herdou as características dele. E Paulo ele fala aos romanos sobre algumas dessas características. E ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, Paulo falando aos romanos, aos cristãos de Roma, o bem que eu quero fazer, quando eu vejo, aliás, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Não sei se alguém se identifica com isso aqui. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu fiz. Direto eu falo assim, eu vou tentar ser mais gentil com meu filho hoje. E às vezes quando eu vejo, eu estou brigando com ele. Eu falei, nossa, eu falei que agora há pouco ia tentar ser gentil. Ou talvez alguém que tem algum vício e fala assim, não, eu não quero mais fazer aquilo ali, eu quero praticar o bem. Só que quando se vê, está envolvido naquilo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu fiz. Eu creio que muitos aqui, inclusive eu, se identificam com isso. Parece que há uma outra coisa, uma outra lei em você que te encaminha para onde você não quer ir. Às vezes a gente quer ser um marido melhor, mas não consegue. Um pai melhor, mas não consegue. Um filho melhor, mas não consegue. Um servo melhor, mas não consegue. Um profissional melhor, mas não consegue. Um neto melhor, mas não consegue. Um vô melhor e não consegue. Sabe quem é esse? É o velho Adão em nós. É a natureza pecaminosa em nós. Os reformadores, irmãos, quem foram os reformadores, né, que reformaram a doutrina? Houve um tempo, na época das trevas ali, que a doutrina se perdeu. E os reformadores vieram e resgataram, fizeram uma reforma teológica e bíblica. E eles falaram sobre um ponto muito importante, chamado depravação total. Repita comigo aí, depravação total. E o que significa isso? Significa que o homem ele é totalmente depravado. Não que o homem não possa fazer o bem, porque o homem faz o bem, não é? Mas todas as áreas da sua vida foram afetadas pela queda, afetadas pelo pecado. E nós podemos ver evidências disso, de que o homem é totalmente depravado em todos os sentidos. Como, por exemplo, os pensamentos. Você se lembra, ou eu também, me lembro o que eu li há 3 dias atrás na Bíblia? Alguém aí pode se lembrar, mas acho que não chega a meia dúzia. Alguém se lembra? Agora é sério, alguém se lembra do que leu 3 dias atrás na Bíblia? Eu não me lembro, apesar de ter lido. Agora, irmãos, alguma cena que eu e você não deveria ver, que nós vimos há anos atrás, a gente se lembra. Não é verdade? Sabe por quê? A memória é caída, irmãos.
Spurgeon, ele fala assim, olha, a memória, ela abre as mãos quando é algo de Deus. Agora, quando é o pecado, ela fecha com mão de ferro e segura. Eu lembro de coisas que eu vi, irmãos, que eu queria esquecer. Se eu pudesse, eu apagava da minha mente. Coisas de 20 anos atrás, mas que estão ali, vira e mexe, assaltando a minha mente. A memória é caída. Ela retém o que é mal, mas ela solta aquilo que é bom. A nossa língua, ela é caída. Somos muito mais tendenciosos a criticar e acusar, assim como foi Adão lá no Éden acusando a mulher, do que cuidar, exortar, consolar, edificar o próximo. Os nossos atos são caídos. Quando nós vamos fazer alguma coisa, irmãos, o pecado está sempre ali. Antes de eu vir para cá hoje, irmãos, para pregar a palavra de Deus, irmão Renan, eu enfrentei uma luta no meu coração. Sabe por quê? Porque eu sou tentado a chegar aqui e impressionar vocês com uma boa pregação, para que no final vocês dizem assim, irmão, você pregou muito bem, mas isso é orgulho e vaidade, isso está em mim. Eu estou pregando a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, só que isso está em mim. Os puritanos, irmãos, que foi um povo que viveu no século 16 e 17 na Inglaterra, eles falaram assim, olha Deus, antes do Senhor receber as minhas obras, perdoe-as as minhas obras. Ó Deus, eu fiz uma boa obra para você, Pai, mas antes do Senhor recebê-la como um cheiro suave, perdoe-a. É por isso que Jesus fala assim, olha, se você for dar uma esmola para alguém, você dá com uma mão para outra não saber, não dá para ninguém ver, e muitas vezes a gente nós fazemos coisas boas, irmãos, e o orgulho está ali, nós queremos glória. Quem aqui nunca fez uma coisa boa para mostrar para alguém que está fazendo? Quando na verdade, irmãos, deveria ser só para Jesus, só para Deus. Que Deus converta o meu coração e o coração daqueles que essa palavra está chegando, para que o nosso coração, ele ofereça a Deus. Eu já estou cansado de oferecer coisas a mim mesmo, porque eu não mereço nada disso. É um desperdício oferecer coisas a mim. Eu devo oferecer a Ele, porque Ele é totalmente digno disso. Então até naquilo que a gente faz de bom, o pecado está lá. Até naquilo que nós fazemos de bom, o pecado está ali. É por isso que nós somos filhos dele, filhos de Adão. E quando isso começa, não é? Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando na casa de uma pessoa, de uma senhora. Eu trabalho com TI, com tecnologia da informação. Demetrio trabalha com isso também, né? Mandou um código no grupo. Mandou um código no grupo ontem lá, falando lá, se não tiver carne, eu quero meu dinheiro de volta, no código assim. E eu sou formado e pós-graduado na minha área. Mas houve um dia em que Deus fechou as portas e eu tive que arrumar um jeito para prover para minha família. Então eu fui quebrar laje e quebrar escada na casa de uma mulher. Ela tinha uma baita escadona, uns 30 centímetros, aqueles degrau ignorante. Os pedreiros fazem bonitinho, né? 25, 20 centímetros, não é isso? Agora, aquele pessoal que não é muito pedreiro, aquele pai de família, vou fazer uma escada aqui. Faz uns 30 centímetros, 35, sua perna tem que ir lá em cima, assim, para pisar no degrau. E ela falou assim, ó, eu quero que você quebre essa escada, quebre essa laje aqui, porque eu vou tirar essa escada, e aqui eu vou colocar uma escada, como é que é? Giratória? Como é que é o nome? Hã? Caracol, giratória, caracol. Aí vamos que vamos. Aí eu peguei o ponteirão e a marreta, o ponteirão, uma barra de ferro afiada na ponta, coloquei na laje, comecei, pá, abri um baita quadradão assim, ali no caso, né, no exemplo, para ela poder fazer a escada caracol dela. E eu fui quebrar a escada aqui. A escada parecia a muralha de Jericó, irmão. Eu pegava o ponteiro assim, ó, dava a marretada, o ponteiro voltava assim para trás. Isso é faísca. É sério, eu bati assim a faísca. Eu dei umas 50 marretadas e quebrou um pedacinho. Eu falei, pai do céu, eu vou levar uns 15 dias para quebrar isso aqui. E quando eu quebrar isso aqui, meu braço vai estar destruído. Eu preciso pegar mais umas crianças no colo, né? Porque eu tinha só o bem, né? Aí eu aluguei um martelete.
Ó, essa dica aqui é boa, hein? Aluguei um martelete, que é uma ferramenta que dá várias pancadas assim, ó, por minuto. Aí eu cobrei R$ 400 para quebrar a escada dela. Aí eu aluguei um martelete por 100. Comecei 9 horas da manhã. Quando foi 1 e pouco, a escada estava tudo no chão. Aí eu paguei o martelete e fiquei com 300. Olha que maravilha, né? Por que eu contei isso? Por quê? Porque ela era uma senhora muito gentil. Aí na hora do almoço, nós sentávamos e ela comia comigo. Uma senhora, a gente sentava, ela colocava a mesinha, a gente comia e conversava. E um dia ela falou assim para mim, olha, as crianças, elas nascem totalmente puras, né? E elas aprendem a pecar por imitação. Elas olham assim as pessoas fazendo, mentiu, aí vai lá e mente. Roubou, aí vai e pega o lápis na escola e coloca na bolsa, escondido. E eu falei para ela, olha, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, assim, até em Gênesis, quando Deus fala com Noé, que o coração do homem é mau desde a sua meninice, desde quando é pequeno. Davi, no Salmo 51, verso 5, ele fala assim, olha, a minha mãe me concebeu já em estado de pecado. Eu já nasci um pecador. E eu falei isso para ela, olha, não é muito bem isso daí. E nós podemos perceber isso, irmãos, na vida dos nossos filhos. Né? Hoje um irmão comentou na escola bíblica ali, puxa, meu filho está fazendo isso, mas eu nunca fiz isso. Como que ele aprendeu isso daí? Ele aprendeu com o seu tá. Aprendeu com Adão. Quando a Isabela nasceu, ela já foi direto mamar na Luciana. E ela encaixou certinho assim, começou a mamar. Quem que ensinou isso para ela? Ninguém. Já faz parte da natureza dela. Chorar também faz parte da natureza dela. E pecar também faz parte da natureza dela. Se você comprar um brinquedo, você pega duas crianças assim, e você pega o brinquedo novinho, aqueles bem bonitos, sabe? Que tem luzinha e bem chamativo. E você dá para aquelas duas crianças ali. O que você acha que vai acontecer? Você acha que a criança vai falar assim, não, pode brincar você. Aí a criancinha fala assim, não, que isso, imagina, por favor, brinque você. Não, eu insisto, você. Não, que isso, você. Sabe que vai acontecer isso? Não vai acontecer, irmãos. Hoje em casa, o pau comeu por causa da cobrinha lá que eu achei. O bem puxando de um lado, a Isabela do outro, e a gritaria só, e vem o pai ali e a mãe para tentar intermediar. Quem que ensinou as crianças a serem egoístas? Elas não veem eu e a Luciana brigando, não, me dá aqui esse chinelo, né? Hora de tomar banho só tem uma toalha, não, essa toalha é minha, não é minha. Não, toma banho você, né? Então, o chinelo é seu. Elas não veem isso dentro de casa. Criança que começa a mentir, aí o pai fala assim, puxa, mas eu não sou mentiroso, e nem minha mulher, por que ele está mentindo? Ou criança começa a roubar borracha e apontador, mas eu não roubo, essa criança está roubando? Onde que ela aprendeu isso? Lá com ele, lá com Adão. Vem de lá isso daí. Faz parte da natureza da criança isso daí. A razão pela qual as crianças brigam por um brinquedo é a mesma razão pela qual, se um dia crescerem e se tornarem políticos poderosos, brigarão por territórios e criarão guerras. O egoísmo, a cobiça já está ali. Ainda é uma pequena flor, mas breve ela vai desabrochar e vai frutificar. Já está lá. O pecado já nasce conosco. Um puritano, ele disse assim, olha, no peito mais terno jaz uma pedra. No peito mais terno jaz uma pedra. Então nós nascemos assim, queridos. Desde a nossa infância somos assim. Herdamos essa natureza pecaminosa. É por isso que o texto fala que foi gerado segundo a semelhança de Adão. E eu quero abrir um parêntese aqui importantíssimo para dizer para a igreja, com todo amor e carinho, tomem cuidado com um conceito que nós vemos por aí hoje no mundo. Você chega para uma pessoa e fala assim, você é cristão? A pessoa fala assim, eu nasci num berço evangélico.
Há muito tempo atrás eu acreditava nisso, sabe, irmãos? Mas olhando a palavra de Deus, você não vê isso na Bíblia. O berço pode ser até um berço branquinho e bonitinho e da marca evangélico, mas não quer dizer nada. Por mais que eu e você venhamos a nascer num lar cristão, onde a palavra de Deus está em evidência, onde os louvores são tocados, onde o ambiente é um ambiente santificado, meus irmãos, isso não quer dizer que nós somos salvos. E por quê? Porque eu não sou salvo porque o meu pai é cristão. Eu não sou salvo porque a minha mãe é cristã. Eu não sou salvo porque eu estou indo na igreja. Eu não sou salvo porque eu sou religioso. Geralmente quem nasce num lar cristão, nasce num ambiente religioso e a tendência é a pessoa se formar aquilo, se adaptar àquilo e viver daquele modo. Mas não quer dizer que aquela pessoa é salva. Isso é muito sério. Primeiro porque a salvação, ela não é pelas obras. Ela é pela fé, ela é pela graça. Não é o que nós fazemos que vai nos salvar, como foi cantado aqui, é pela graça. Percebem? Então não é porque nós nascemos numa família cristã que somos salvos. Não é porque somos religiosos que somos salvos. Na época de Jesus tinha um homem chamado Nicodemos, que ele era um mestre em Israel. Ele era um mestre. Ele não era como Maria Madalena, não era como Zaqueu, que cobrava ali os impostos a mais. Não, ele era um mestre. E ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Qual a resposta de Jesus? Você tem que nascer de novo. Ele, como assim nascer de novo? Eu posso voltar ali na barriga da minha mãe e nascer de novo, sendo já velho? Aí Jesus fala assim, não é disso que eu estou falando. Você tem que nascer do Espírito. O novo nascimento. E o que é isso, irmãos? O novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é algo necessário a todo aquele que quer entrar no céu. Jesus ele fala assim, olha, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ah, mas eu nasci ali num lar cristão. E quando eu chegar no céu, eu falar, Jesus, eu tenho que ser salvo, porque eu nasci num lar cristão. Não era essa a condição, irmãos. Era nascer de novo. E às vezes a gente se apega a isso. É muito bom nascer num lar cristão. Queria eu ter nascido num lar cristão. Você ter o seu pai do seu lado desde criança, para abrir a Bíblia e ler para você, te ensinar. Você vê a sua mãe ali lavando a louça e o louvor tocando e você se alegrando com aquele ambiente santificado. Isso é muito bom, mas isso não salva. Jesus fala assim, olha, você precisa nascer de novo. Eu já venho meditando no meu coração há muitos dias sobre isso, irmãos. Em falar essa palavra aqui até antes do pastor me chamar, para que a gente, irmãos, não se apegue a isso. Não se apegue eu sou salvo porque eu nasci num lar cristão. Em nenhum lugar da Bíblia nós achamos isso. Cada um dará conta da sua própria alma diante de Deus. E não é porque o irmão Aparício nasceu de novo que eu nasci também. Não é porque o pequeno ali nasceu de novo que eu nasci também. É algo individual de cada pessoa. De cada pessoa. Ah, minha mãe, ela é crente e ela ora. Tem aqueles calos no joelho assim. Minha salvação está garantida. Não, se a sua vida for uma vida de permanência no pecado. Não se a minha vida for uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Não se eu não nasci de novo. Jonathan Edwards, que foi um teólogo muito respeitado, fundador da Universidade de Harvard, ele simplifica o novo nascimento. Ele fala assim, o novo nascimento é a transformação das afeições. O que é isso aí? A transformação das afeições. É a transformação das minhas inclinações, dos meus desejos. Antes, eu amava o pecado. E falava assim, nossa, como eu amo o sabor do pecado. Como eu amo o cheiro da embriaguez. Como eu amo isso. Ou como eu amo esses filmes impróprios. Como eu amo isso. Ou como eu amo
o ganho fácil, a manipulação do dinheiro para que tudo venha fácil. Como eu amo e desejo isso, que incrível. E as pessoas, elas se banqueteiam no pecado. Mas quando acontece o novo nascimento, aquela pessoa que nasceu segundo a descendência de Adão, com a natureza adâmica, com aquele amor pelo pecado, ela tem o seu coração mudado e transformado. O Espírito Santo vai lá no coração do pecador, naquele vale de ossos secos, parecido com a visão de Ezequiel, e ele começa a juntar osso a osso, e vem o nervo, e vem o músculo, e vem a carne, e vem a vida, e aquele pecador desperta. Em Efésios capítulo 2, Paulo fala assim: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus vos deu vida em Cristo. E aquela pessoa, ela tem vida, e os olhos dela se abrem, e ela vê aquela imundície que ela amava, e ela tem o seu coração transformado. Aquele desejo que antes era para embriaguez, era para o filme impróprio, era para o ganho fácil, agora tudo isso é mudado. E ela fala assim: eu amo a palavra, eu amo a Deus, eu amo a santidade, eu amo os meus irmãos, eu amo a igreja. E ela é transformada, é mudada. As suas inclinações são mudadas. Nós vemos um homem chamado Zaqueu, que eu citei aqui. Antes ele olhava para o dinheiro, mas quando ele viu Jesus, ele fala assim: Jesus, tudo que eu quero é você. O dinheiro, Jesus, eu restituo 4 vezes mais, eu fico até pobre, se for o caso, mas eu quero você. Eu estava lendo o Salmo tem uns 2 dias, e tem um texto que fala assim: se as suas riquezas elas aumentarem, não coloque nelas o seu coração. Então o cristão, quando ele descobre a Cristo, ele fala assim: tudo que eu quero é Ele é o meu amado. Ele traz a bandeira entre os 10.000. Quem é como Ele? Como está em Cantares de Salomão. É Ele que eu quero, é Ele que eu amo, é Ele que eu desejo. E aí o cristão começa a sofrer. Olha que coisa incrível. Ele começa a sofrer por causa do pecado, irmão. Paulo, ele fala assim: olha, é miserável homem que sou. Miserável homem que eu sou. O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu fiz. Então ele sente, irmão, dor pelo pecado. Quando a gente nasce de novo, irmãos, a gente recebe uma nova natureza, que se inclina para as coisas de Deus. Romanos 6:23, se não me engano, fala assim: olha, uma vez libertos do pecado, agora o fruto de vocês é para a justiça, para a santificação. O cristão agora corre no caminho contrário ao mundo. Ele recebe uma nova vida. Porém, queridos, preste atenção, isso é muito importante. Porém, ainda existe nele uma fragilidade. Ainda existe nele, irmãos, fraquezas, porque ele ainda é pó, ele ainda é homem. No Salmo 107, Davi escreve assim: ó Senhor, tu lembras que eu sou pó. E ele ainda é tentado, só que agora tem uma diferença, irmãos. Ele não é mais escravo. Antes a tentação chegava e ele cedia. A tentação, ela o laçava com uma corrente escura e o levava para onde quisesse. Venha para cá e cometa esse pecado. E ele cometia. Agora venha para esse lado aqui e cometa esse. E ele cometia. Agora venha para cá, venha aqui. Eu tenho um mais sujo ainda para você. E trazia para ele. E ele cometia aquele pecado, meus irmãos. Só que agora não é mais assim. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora a tentação, ela vem, e ela tenta agarrá-lo, mas agora ele tem um novo Senhor, que não é mais o pecado, agora é Jesus. Vem a tentação sobre ele, só que agora ele está firme. E quando ele falha, quando ele cai no pecado, ele não sente mais alegria igual era antes. Ele sente pesar, ele sente dor, ele sofre com aquilo ali. Ele comete o pecado e ele bate no peito e ora como publicano, falando assim: ó Deus, ser propício a mim, pecador, falei contra ti, meu Pai. É assim com todo cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro não tem prazer no pecado. Ele falha pela sua fraqueza, mas ele, naquele mesmo momento, o coração dele se quebranta. E glória a Deus, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É necessário, meus irmãos, o novo nascimento. E não é eu que estou falando isso. Um jovem careca e de barbinha que já está ficando branca. Não, é o nosso Salvador. Ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você é mestre.
Parabéns, mas isso não faz de você uma pessoa salva. Vamos olhar para nós, meus irmãos. Será que ainda temos prazer em algum pecado? Será que nós percebemos que a nossa vida é uma vida mais religiosa e não convertida? Vamos clamar a Deus, pedindo um novo nascimento. Senhor, dá a tua vida para mim, Pai. Porque eu não posso fazer nascer de novo por mim mesmo. Lembra que eu falei no começo, a gente não pode nada? Eu não posso. Eu não posso chegar e falar assim, não, a partir de agora eu sou um novo homem. Irmão, eu já tentei demais isso aí. Muitas vezes eu fiz isso aí. Eu falei assim, não, agora esse pecado eu não cometo mais. Passava 2 dias, estava lá fazendo. Não, agora isso aqui já era. Passava 2 dias, porque eu era escravo. Agora o texto que eu disse, quando vocês forem libertos pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. E o texto de João, no capítulo 3 da história de Nicodemos, fala assim, olha, o vento, ele sopra para onde quer. Você não ouve a sua voz. Você não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Alguém aqui pode controlar o vento? O senhor pastor ali, não consegue, eu também não. O irmão Félix não consegue. O irmão Tiago também não. Nenhum de nós, a Fran ali, ninguém consegue, o Demetrio, ninguém consegue. Assim é o novo nascimento. É Deus que opera em nós, irmãos. Então vamos clamar, Deus, me dá vida, Pai. Me dá vida. Eu já entendi o meu pecado. Eu entendi que eu ainda sou escravo lá de Adão, Pai. Me dá vida, pois só o Senhor pode me dar a vida. E aquele texto se cumprirá. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E Jesus dará a vida. Nós temos aqui na nossa genealogia, que nós lemos, um homem chamado Enoque, que é um exemplo de um homem regenerado. A geração corrupta, e Enoque estava ali. A Bíblia fala que com 65 anos ele teve Metusalém, que foi o homem que mais viveu. Alguém sabe quantos anos Metusalém viveu? 969 anos. Imagina você, irmã, vivendo tudo isso. Dá para você se formar em umas 80 faculdades, não dá não? Sou formado em educação física, em TI, sou formado em engenharia, medicina, Rapaz, é benção viver tudo isso. Mas imagina o quanto você vai gastar com fralda, não é? Durante todos esses anos tendo um monte de filho, né? Então, Metusalém, o que mais viveu, está ali, tem muita coisa legal. E chegou Enoque, né? Enoque, com 65 anos, teve Metusalém. E a Bíblia fala assim que Enoque, irmãos, ele viveu com Deus por 300 anos, por mais 300 anos. Ele andou com Deus. Cada andar é passos, né? Cada passo, andando com Deus. Agora, às vezes nós temos algumas tendências. Por exemplo, esse passo aqui eu dou com Deus. Ah, esse também. Ah, que é maravilha, né? Aí você olha o próximo passo. Aí Deus fala, vai lá, rapaz, pisa lá. Aí você, ih. Aí Deus fala, né, seu João? Estou mandando, pisa ali, ó. Aí, aquele ele não quer dar, não. Ele passa ali. Aí você faz que nem no exército, né? Como é que é, seu João? Forward. Ou você põe o pé do lado aqui, ó. E aí você faz por outro caminho. O andar é o passo a passo da vida. Cada passo da vida. Enoque andava com Deus. E Deus quer que eu e você andamos com Ele. Cada passo. No trabalho, na família, na igreja. Cada passo. Sabe? Cada passo. Tem gente que fala assim que Deus Deus, Ele ouve orações e responde para coisas maiores, né? Mas para coisas pequenas, não. Mas quer um conselho, irmão? Você vai comprar um carro, vai comprar, sei lá, alguma coisa, ore. Ore para Deus te guiar. Deus não vai escolher a cor do seu carro, mas Deus vai te guiar e te conduzir. Deus é fiel com você. Ele vai conduzir você para uma concessionária com um carro bom, onde não tem nenhuma pessoa pilantra para te passar a perna. Teve um amigo meu que comprou uma Zafira, irmão Hélio, e a Zafira, ela veio com um parafuso só em cada roda. Ele andando com aquilo ali, um parafuso em cada roda. Pai eterno. Aí como que ele conseguiu chegar em casa? Não é?
Então Deus, ele conduz todas as coisas. Deus quer que a gente dê cada passo junto com ele. E Enoque, ele era assim, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E Deus quer que a gente ande com ele. Era um homem que fez a vontade de Deus, o que Deus queria que ele fizesse, no seu tempo. E hoje há um grande desafio, irmãos, para nós, que é vivermos segundo a vontade de Deus no nosso tempo. Enoque, ele andou com Deus, não foi 1 ano ou 2, foi 300 anos. Isso fala de permanência, de constância. Quantos você conhece que já não estão mais nos caminhos do Senhor? Que começaram com você e já não estão mais nos caminhos do Senhor? São muitos, não é? Mas que você seja a diferença. Que você seja aquele que permaneceu. Uma vez um amigo meu falou assim para mim, olha, eu acho que Jesus não vai voltar agora não. Eu perguntei, mas por que você acha isso? Aí ele falou assim, porque se Jesus voltar agora, ele vai buscar só 1 ou 2. Está tudo corrompido, está tudo perdido. Aí eu falei, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Se quando chegar a hora de Jesus voltar, que o pai falar assim, filho, é agora, e Jesus voltar, pode ter só 1 preparado. Ele vem para buscar esse 1. E ele leva ele. A Bíblia diz assim que Enoque andou com Deus. E na Bíblia lá a mensagem fala que, de repente, ele não se viu mais. Não viram mais ele. Deus o levou. Naquela geração, quantos homens Deus levou? 1. Deus poderia falar, ah, rapaz, só tem 1, eu vou esperar um pouco mais, para ver se eu encho pelo menos uma Kombi. Mas não, ele levou aquele 1. Isso mostra como as coisas são individuais, irmãos, nesse aspecto. Deus, quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai levar aqueles que estão em Cristo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai levar aqueles que creram nele. Não importa se é 1000, ou se é 1, ou se é 2 bilhões, ou se é 1. Ele vai levar os que creram nele. Nós temos que esperar isso. Lembra das virgens? Estavam preparadas, estavam prontas, esperando a volta de Cristo. E nós temos que esperar isso, meus irmãos. No meio dessa geração corrupta e perversa, resplandecermos como astros nesse mundo. Como estrelas que refletem o brilho da glória de Deus. Esperar que Jesus volte para me buscar e para te buscar. E para encerrar essa mensagem, irmãos, essa pregação, eu quero que os irmãos tenham atenção em alguns pontos. Foi falado aqui de muitos homens que viveram muito tempo, não é? Jared, 962 anos, não é? Adão, 930 anos. Metusalém, 969 anos. Viveram muito tempo. Só que o que aconteceu com eles? Eles morreram. Alguém vê Metusalém andando por aí? Jared, Sete? Não? Porque eles morreram. Não importa, irmão, se a sua vida ela é curta, você está jovem ainda ou você vai viver muito, um dia você vai morrer. Um dia todos nós iremos morrer. A não ser que o nosso Senhor volte para nos buscar, ninguém vai escapar disso. Daqui 100 anos, aí entra a eternidade. A Bíblia conta uma história, Jesus conta uma parábola de um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E também fala de um mendigo chamado Lázaro. E os dois morreram. Aquele rico, ele se banqueteava todo dia nas suas festas. E Lázaro, o mendigo, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele rico, mas ninguém lhe dava nada. Então, meus queridos, os dois morreram. E a Bíblia fala que quando o rico morreu, ele levantou os olhos e ele estava no Hades. Uma palavra grega, né, que significa mundo dos mortos. Ele estava no Hades, num lugar de tormento. As chamas estavam consumindo ele.
Já Lázaro, o mendigo, quando ele morreu, a Bíblia fala que os anjos o levaram para um lugar de descanso, para o seio de Abraão, um lugar de repouso. E o rico, irmãos, ele levantando os olhos, estando em tormento, ele viu Lázaro no seio de Abraão. E ele grita assim: Pai Abraão, manda que Lázaro, aquele que eu desprezei, aquele que eu neguei, uma migalha de pão, ele molhe a ponta do dedo na água e vem aqui me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E Abraão responde: filho, os que estão aí não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para aí. Há um grande abismo que nos separa. Isso fala da definição da eternidade. Quando eu morrer, se eu for com Cristo, por toda a eternidade eu estarei com Cristo. Se eu for com o diabo e os seus demônios, por toda a eternidade eu estarei com eles. Então o rico fala assim: olha, manda Lázaro voltar à vida e avisar os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá que nunca ouviram. Manda Lázaro lá falar para eles que tem esse lugar terrível, para que eles não venham para cá. E Abraão fala assim: olha, se eles não creem na lei e nos profetas, que era a Bíblia da época, se eles não creem na lei e nos profetas, ainda que ressuscite um morto e fale, eles não vão acreditar. Por quê? Porque só a palavra de Deus pode converter. E a nossa eternidade, irmãos, temos pensado nisso? Cristo, Ele foi para a cruz a preço de sangue, irmãos. Ele nos comprou, nos lavou. Ali está o noivo, já com seu paletó preto, com a sua gravata borboleta, se ajustando no espelho, olhando assim o seu cabelo, ajustando a sua barba, passando ali o seu perfume, está pronto para o casamento. Mas aonde está a noiva? Será que ela está lá colocando o seu vestido, fazendo os últimos detalhes? Hoje, para nossa tristeza, senhores, nós vemos uma noiva dispersa, num geral. Hoje o nosso mundo está preocupado consigo mesmo. Hoje muitas pessoas elas vão nas igrejas buscando a sua satisfação pessoal. Ah, eu vou na igreja porque a minha empresa está no vermelho e tem que ficar no azul. Não, eu vou na igreja para resolver meus problemas amorosos. Ah, irmãos, isso tudo é tão efêmero, isso tudo é tão passageiro. Nós temos uma eternidade em jogo. Isso aqui é apenas um pedacinho, irmãos, do tempo. A eternidade está diante de nós. E Jesus fala assim: olha, você, filho de Adão, há uma esperança e é nascer de novo. Venha a mim, venha a mim. Venha nascer de novo, venha. Eu tenho poder para te dar vida. Eu vou encerrar agora para os irmãos louvarem a Deus. Mas ao encerrar, meus queridos, eu até fecho a minha Bíblia. Eu quero contar para vocês a história de um homem chamado Agostinho. Agostinho de Hipona, que viveu no século V. Ele foi um grande teólogo africano. Hipona era na África. E ele vivia uma vida, irmãos, totalmente depravada, buscando prazeres e conhecimentos pagãos. Só que Deus, assim como em Saulo de Tarso, começou a cutucar Agostinho. Saulo saindo para Damasco, Deus o derruba e fala assim: ei, não adianta você lutar contra os arguilhões. Arguilhão era uma ponta de ferro que ficava cutucando o boi para conduzir o boi pelo caminho. Jesus já cutucava Saulo. Quando Deus quer converter, não dá para resistir, irmãos. Maior é o Espírito Santo do que todas as coisas. E ele convence o pecador. E ele estava trabalhando no coração de Agostinho. Então um dia está Agostinho angustiado no jardim da sua casa. No jardim da sua casa. E de repente algumas crianças estão brincando do outro lado do jardim. E elas começam a falar assim: tole, lide, tole, lide, tole, lide. Elas brincam: tole, lide, que significa toma e leia. Então o Espírito Santo, irmão Demetrio, fala no coração de Agostinho: pega a sua Bíblia. E ele pega a sua Bíblia e ele abre em Romanos capítulo 13. E está escrito assim: vamos viver segundo o dia, segundo a luz, e não mais segundo as trevas, não em orgias, não em embriaguez, não segundo o velho homem,
Mas vamos nos vestir de Cristo e não dar lugar à carne e à sua concupiscência. Ali o Espírito Santo aquece o coração de Agostinho e ele é convertido ao Evangelho, com 33 anos de idade. E ele se torna um grande teólogo, um grande pregador, um grande pastor. E ele antes, irmãos, preste atenção aqui, irmãos. Eu já vou encerrar. Antes, ele vivia aquela vida perdida. Só que agora ele foi mudado, o novo nascimento veio. E está lá um dia Agostinho andando pela cidade, onde ele viveu, está andando. E de repente aparece uma mulher atrás dele. Uma mulher que há muito tempo ele teve casos com ela. Ele teve prazeres ilícitos com ela. E ela reconhece Agostinho. E ela fala assim: Agostinho. E Agostinho ouve a voz. E ela fala: Agostinho. E Agostinho escuta. E Agostinho reconhece. Ela fala: Agostinho, vem cá, Agostinho. Lembra, Agostinho. E ele continua andando. E ela está dizendo: venha, Agostinho, venha. Vamos ter aqueles prazeres de antigamente. E Agostinho, sério, andando, assim como José, ele se afasta e não responde. Ele anda. E ele diz: Agostinho, acho que você não lembra de mim, Agostinho. E Agostinho andando. Ele fala: Agostinho, eu sou aquela. Lembra de mim, Agostinho? Eu sou aquela. Eu sou aquela. Então Agostinho, ele para, irmãos. Ele vira e fala assim: você é aquela, mas eu não sou mais aquele. E segue o seu caminho. Talvez, irmãos, dentro de pouco tempo você será tentado e tentada. Mas quando a tentação chegar, você diga assim: eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquela. Diga para a pessoa ou para a situação que te tentar: eu não sou mais aquele. Para os vizinhos: eu não sou mais aquele. Para a família: eu não sou mais aquele. Na escola: eu não sou mais aquele. No trabalho: eu não sou mais aquele. Aí vem as tentações, a carne, os demônios tentando, e você diz assim: eu não sou mais aquele. Eu sou um novo homem, transformado segundo a imagem daquele que me criou. Aquelas correntes se quebraram, e agora eu sou livre. Aqui em Gênesis 5, irmãos, nós vemos uma referência à queda, mas também vemos, irmãos, um homem chamado Enoque, que anda com Deus. E o meu coração ele aperta ao dizer isso, porque eu sou falho, eu sou pecador. Se o meu coração aperta, irmãos, em falar isso, imagina o coração de Deus, que ama a sua igreja e deseja que ela seja santa. Deus quer que você diga: eu não sou mais aquele. Nas mensagens que chegarem no seu WhatsApp, responda em letras maiúsculas: eu não sou mais aquele. Transformado por Deus, transformada por Deus. Agora você é uma mulher de valor, você é um homem de valor, você é filho de Deus. E que maravilha estar livre do pecado. Vamos orar, meus queridos. Deus, nós oramos nesse momento, Pai, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações, Pai. Se há aqui entre nós, Pai, alguém que precisa, Pai, do novo nascimento, opera, Espírito Santo, essa obra que só o Senhor pode operar. Transforma as afeições, mata os desejos carnais, Pai, que a tornam escrava, Pai. Dai-nos um novo nascimento, Deus, uma nova vida em Cristo Jesus, para que nós sejamos diferentes dessa geração, Pai, que está aí se corrompendo e se perdendo. Quantos, Papai, estão se apostatando, se afastando da fé? Mas aqueles que o Senhor elegeu, escolheu, aqueles irão até o final, porque é o Senhor que os segura. Talvez Pedro está andando, mas afunde um pouquinho, mas ali está o Senhor com a sua mão, para agarrá-lo e puxá-lo para cima. Deus, está aqui a sua amada noiva, a sua amada igreja, Pai. Eu peço a Ti que nos sustente nas suas mãos, Pai, para que não tropecemos em pedra. Deus, eu Te louvo, Pai, pela Tua palavra, e eu Te peço, Espírito Santo, aplica a Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe
os irmãos em nome de Jesus.